Olá a todos, amigos do IEE. Estamos aqui neste meio de comunicação virtual para continuar entrando nos lares de vocês, apesar desse todo distanciamento e isolamento social em que vivemos. É importante que a gente se mantenha conectado com a espiritualidade, se mantenha conectado com Jesus, com Deus, para que este momento de reflexão, de introspecção, de mais convivência com os nossos familiares e conosco mesmo, possa nos ser favorável, que a gente não se perturbe com as influências externas, com os acontecimentos e se mantenha sempre no prumo, se mantenha sempre com a fé racional, pensando sempre que o Mestre Jesus não nos desampara nunca, apesar de todas as adversidades. Estamos num caminho de evolução no sentido humanitário, no sentido de planeta, e vamos contribuir com isso, sendo pessoas vigilantes nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e não deixar que essa turbulência toda atinja o nosso íntimo e atinja os nossos lares e os nossos amores. Então, através desse canal, o IE tem chegado nos lares, nas pessoas, trazendo as palestras que seriam feitas pessoalmente, com a presença de público naquele salão maravilhoso. Mas, com a ausência deste, temos esse canal aqui para chegar até vocês. Então, conectem-se com Deus, com Jesus, que Ele esteja no meio de nós para falarmos do assunto de hoje, que é um assunto maravilhoso. Vamos falar de Chico Xavier, que hoje, no dia 2 de abril, estaria completando 110 anos. Essa personalidade marcante brasileira, filantrópica, uma personalidade que marcou e deixou muitos exemplos positivos, principalmente para o espiritismo do Brasil, em termos de mediunidade, em termos de caridade, em termos de exemplo de humildade. Chico Xavier foi uma ilustre alma que visitou o nosso planeta e visitou especialmente o nosso Brasil, né? Nos deixando um legado maravilhoso, nos trazendo muitos exemplos, muitas frases que usamos de consolo, inúmeros livros em que nós, espíritas, temos a oportunidade de estudar, de apreciar e de entender um pouquinho mais sobre a doutrina, né? Então, Chico tinha várias frases em que a gente pode ter como exemplo, e uma delas que eu trouxe aqui para vocês hoje é: aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Por que eu escolhi esta frase para trazer hoje para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre isso? Olha só, aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Não é um pouquinho o que estamos vivendo hoje, né? Nós precisamos hoje, neste exato momento em que estamos vivendo, mais dentro dos nossos lares, mais conosco mesmo, né? Menos o ambiente externo, deixar os nossos dias mais leves. E também precisamos acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então, aquelas coisas que a gente trabalha dentro de nós serão extremamente importantes, sempre, né? Nós vamos ter que olhar para nós vamos ter que nos descomplicar internamente para que a gente consiga ser feliz. Então, isso é uma frase de Chico, muito atual para esse momento que a gente está vivendo. Então, lá vem ele de novo, trazendo os seus exemplos, trazendo a sua sabedoria, dentro da sua simplicidade. Porque Chico era um homem simples, né? Porque além dele ter sido extremamente importante na doutrina e também como um ser humano atuante, filantropo, né? Ele era um homem simples, inegavelmente simples, né? Porque a sua origem era simples. Ele nasceu em Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910. Hoje, novamente, como eu falei já, ele estaria completando 110 anos. E ele nasceu num lar simplório, né? Os seus pais, o pai dele era vendedor de bilhetes da loteria, né? E a mãe
o pai chamava-se João Cândido Xavier e a mãe Maria João de Deus era uma lavadeira. Ambos eram católicos e tem em algumas informações de que ambos eram analfabetos, né? Chico teve 8 irmãos desse núcleo familiar e, enfim, eles eram muito simples, né? O pai vendedor de bilhetes de loteria e a mãe uma lavadeira. A mediunidade de Chico, ele passou a eclodir mais ou menos quando ele tinha uns 4 anos de idade. Então você imagina o Chico com 4 anos de idade, era uma criança, né, na tenra idade, sua família muito simples, né, muito ignorante. O espiritismo, naquela época em que Chico nasceu, estava começando, dando seus passos, não era todo mundo, não era uma coisa conhecida, né, visto que em 1857 que Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos na França, e nós estamos falando do Brasil em 1910, ou seja, são 53 anos aí entre o lançamento do Livro dos Espíritos e o nascimento de Chico Xavier. Pode parecer muita coisa, mas não é, né? É claro que o Espiritismo já estava tendo seus movimentos no Brasil, é óbvio, né? Ele chegou logo um pouco depois da eclosão, do lançamento do Livro dos Espíritos na França, na Europa, chegou já aqui no Brasil, mas ainda era uma parcela pequena que entendia os seus conceitos, a sua doutrina, a doutrina dos espíritos. Então, claro que a família de Chico, em São Leopoldo, numa cidade pequena de Minas Gerais, não tinha conhecimento, né? Então, ele nasceu nesse meio, em que a mediunidade era vista como uma coisa muito, muito diferente e até atribuída a divindades ou a personalidades satânicas, vamos dizer assim, né? E a mãe de Chico vem a falecer quando ele tinha 5 anos de idade, né? Então ele perdeu a mãe, né? Então é uma dificuldade muito grande quando se fica órfão. E ele quando ele estava ali na beira do leito da morte da mãe, ele até chega a perguntar para ela: mãe, por que você está deixando os seus filhos? Você não nos ama mais? E aí ela diz: Chico, eu vou ler para vocês a frase para ficar correta. Ela diz assim, ó: se qualquer pessoa falar que eu morri, é mentira. A mãe dele falando, Simplória, né? Não acredite, eu vou ficar quieta, dormindo, não responderei a ninguém, mas não vou morrer. Então, olha só que interessante, dentro de toda a simplicidade daquela família, existia uma sabedoria, né? Existia uma certeza da não morte. Então, ela disse isso para Chico, né? E acho que isso deu claro, com uma cabecinha de uma criança de 5 anos, é difícil você entender isso, mas mais para frente a gente vai entender por que ela falou isso para Chico, né? Claro que depois que a mãe morre, o pai fica numa situação muito complicada. São 9 filhos, ele é um vendedor de loterias, ele precisa sair de casa. Então, o que ele faz? Ele acaba distribuindo os seus filhos para conhecidos, parentes, para que seus filhos fossem criados por essas outras pessoas. E Chico vai morar com a madrinha dele, que é a Dona Rita de Cássia, que inclusive era muito amiga da mãe dele, que faleceu. Só que ali ele começa a viver um período muito difícil da sua infância. Por quê? Porque essa madrinha, ela era cruel com ele, né? Ela batia nele com muita frequência, acho que todos os dias, e fazia o Chico se submeter a vários castigos, né? Então, olha só como é interessante isso, né? Ele começa a ter contato com o sofrimento, começa a ter contato com crueldade, começa a ter contato com coisas alheias à sua vontade, né? Logo com 5 anos já de idade. Então ele passa a ter contato, a ser, como é que eu vou dizer, moldado de uma maneira mais incisiva, porque o sofrimento nos molda, né? A gente sabe disso. Não é uma coisa agradável, mas ele vai moldando. Então a personalidade de Chico já vem tendo contato com esse sofrimento logo aos 5 anos de idade.
Então, a dona Rita, apesar de todo dessa crueldade, ela acaba sendo uma professora intransigente na vida de Chico. Por quê? Porque ele, apesar de criança, ele começa a trabalhar ali a sua resignação. Ele começa a trabalhar ali a sua fortaleza interior, né? Então a gente percebe, pelo que a gente leu e pesquisou, que Chico não se revoltava com esses sofrimentos que lhe eram impostos pela madrinha. Ele ficava triste, óbvio, ele se ressentia um pouco, mas ele nunca foi contra ela e nunca a agrediu, né? Ele sempre aceitava esses castigos e ele sempre era muito indulgente e tolerante com eles, né? Tanto é que, claro, isso tudo vem contribuir para que fosse trabalhado desde então na personalidade de Chico a humildade, que a gente sempre viu presente nas suas ações, na sua fala, na sua conduta como homem de bem, né? Então, assim, o que que acontece? Chico até tinha, nos livros, ele dizia, ó, pela manhã, ao me levantar, eu não me animava nem a tomar o café. Eu só ficava esperando a primeira surra do dia. E depois, sim, eu tomava o meu café com aquela alegria de já ver pago uma parcela. Então, olha só que interessante. Chico sabia que de alguma forma ele estava pagando alguma coisa, ele estava cumprindo um papel. Então, ele aceitava de alguma maneira resiliente todo aquele sofrimento. E isso o transformou, foi transformando. Então, aquela criatura que imprimia nele o sofrimento acabava sendo uma criatura que imprimia nele também uma evolução como ser humano. Claro que nós estamos falando de Chico, nem todo mundo aceitaria esses castigos e dessa forma tão indulgente como Chico fazia, né? Tanto é que esse sofrimento ia polindo o Chico. Então, inclusive, num desses dias em que ele estava mais tristonho, em que ele estava se questionando por que de tudo isso, né? Ele vai até o quintal da casa dele e ali ele tem uma visão com a mãe dele. A mãe dele aparece, né? Lembra que ela disse que não estaria disponível para todos, que estaria dormindo, mas que ela não morreria? Ali ela completa aquela frase e aparece para Chico. E ele reclama para ela assim: poxa, mãe, eu quero ir embora daqui, eu só apanho, né? Eu vivo apanhando sem justificativa. E a mãe dele, numa sabedoria infinita, diz para ele assim, ó: meu filho, quem não sofre não aprende. E aí ele fala, né? Mas a minha madrinha vive me dizendo que eu tô com o diabo no corpo. Era o que ela falava toda vez que ela batia nele. Ela dizia: você tem o diabo no corpo, né? E aí eu acho que por isso ela estava querendo talvez tirar o diabo do corpo dele com as surras. E aí a mãe diz para ele neste momento e diz assim: ó, meu filho, não se importe, tudo vai passar. E se você tiver paciência, Jesus vai mandar um anjo para tomar conta de vocês. Um anjo para tomar conta dele, Chico, e dos irmãos que foram morar com outras famílias, né? Eles não estavam juntos mais. Então a mãe de Chico, de qualquer forma, falou isso para ele e ele começa a ficar mais resignado, ainda mais do que ele já era, esperando esse anjo bom. Enfim, acontece que o pai do Chico casa-se de novo e ele casa com a Cidália. E a Cidália, sim, passa a ser um anjo bom na vida do Chico e dos irmãos do Chico, que voltam todos a morar junto. Inclusive, Cidália pega Chico e vê que ele está todo machucado e diz para ele: meu filho, enquanto eu viver, ninguém mais vai tocar a mão em você, né? Ela era também muito ignorante, né, das letras, enfim, uma pessoa muito simples, mas ela não duvidava de Chico e ela dizia para ele: ah, meu filho, eu sou muito ignorante, mas eu acredito em você. Eu não entendo, mas eu compreendo. Então, olha só como a gente percebe que na vida de Chico, apesar de toda a sua simplicidade, a simplicidade dos que o rodeavam, ele tinha muita sabedoria ali. Então, a Cidália, apesar de ser uma mulher muito simples,
Olha só que interessante que ela fala, eu não entendo, mas eu compreendo. Então isso é importante para dar força para o Chico, para dizer para ele, olha, você não está sozinho. Eu não sei o que acontece com você em relação à sua mediunidade, mas você não está sozinho. Então, assim, Cidália foi muito importante na vida do Chico e ela ficou presente na vida dele até os 21 anos dele, quando ela desencarna, né? E aí no leito de morte, o Chico diz para ela, né? Como ela fica com receio do pai do Chico de novo distribuir os seus filhos, porque ela teve mais filhos com o pai do Chico, né? Ela aumentou a prole, né? Com o Chico. Além dos 9 irmãos que vieram do primeiro casamento, tiveram mais uns tantos que era dela e do pai do Chico. E aí o Chico se compromete e diz para Cidália, que foi uma segunda mãe para ele, diz assim, mãe, eu prometo, minha mãe, que enquanto minha última irmã não estiver casada, a minha missão no lar não terá acabado. Então Chico se compromete a cuidar da sua família após a morte da Cidália, né? Então a gente vê ali a generosidade dele, né, em se preocupar com todo aquele número de irmãos. Bom, em 1927 ocorre o encontro do Chico com a doutrina espírita. Até então, a mediunidade era um fato presente na vida dele, mas sem entendimento. Então, o que acontece? Precisou que quando ele tivesse, em 1927, ele tinha 17 anos, precisou que ocorresse um evento de obsessão numa irmã dele. A irmã caçula dele cai em um processo de obsessão muito forte, com acessos de loucura, e os médicos não tinham respostas para aquilo, né? Inclusive, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, foi necessário que ela tivesse esse evento tão forte, tão conturbado, para que a família aceitasse o oferecimento de um casal de médiuns, né, que entrou na família e tratou a irmã do Chico dessa obsessão. Então, a partir desse momento, a família de Chico tem contato com a doutrina espírita através desses 2 médiuns que aparecem na vida da família, que é o Hermínio e a Carmen, e aí eles começam a ter mais intimidade com o espiritismo. E aí passam-se a ter reuniões mediúnicas na casa da família do Chico, e que ele participa, né? E depois de um mês desse ocorrido, a família funda um centro espírita. Então surge o Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? Foi a partir desse momento em que a família começou a se identificar com o espiritismo e funda esse centro, que até hoje tem atividades, né? E o Chico trabalhou por muito tempo nesse centro. A sua primeira psicografia foi em agosto de 1927 e ele escreve sobre essa psicografia, ele diz o seguinte, ó: obedeci ao conselho recebido e de imediato um amigo espiritual escreveu 17 páginas, usando minha mão como grande surpresa de minha parte, conquanto eu registrasse fenômenos mediúnicos em minha experiência pessoal desde a infância. Então ele registrava fenômenos mediúnicos, mas a psicografia, a manifestação de escrita através da presença de um espírito tinha se manifestado a primeira vez em 1927, até então desconhecida para o Chico. Então, a manifestação que ele vai vir a trabalhar ao longo de toda a sua existência, que é a psicografia, veio mesmo de fato sua primeira manifestação quando ele tinha 17 anos. E ele ficou surpreso, ele se deixou levar porque ele não tinha conhecimento disso. E daí então ele passou a exercitar a psicografia. Aos poucos ele foi aperfeiçoando essa faculdade. Então não foi de uma hora para outra. Houve treino, né? Tanto é que inclusive numa reunião espírita em 1929, essa irmã que auxiliou, a médium que auxiliou a família do Chico com o caso da irmã do Chico, né, da obsessão, teve uma visão e disse: Chico, eu estou vendo muitos livros em torno de você. Provavelmente você, trazido de vários amigos desencarnados. E essa visão veio se concretizar depois, claro, com o trabalho do Chico, que era o trabalho de psicografia através dos livros. Então a história conta que Chico
escreveu muitas psicografias, mas que depois elas foram até jogadas fora no início da sua, quando ele iniciou em 1927, porque aquilo era tudo treino, para que ele ficasse bem treinado para a tarefa que iria surgir depois, né? Então aqui existem 3 períodos na vida mediúnica do Chico. O primeiro é a completa incompreensão da mediunidade, né? Porque a partir dos 5 anos ele via a mãe, então para ele não entendia o que era aquilo. Depois de 1928 a 1931, que ele começa a psicografar várias centenas de mensagens, e depois que os benfeitores mais tarde determinaram que fossem inutilizadas, porque eram apenas exercícios, essa é uma segunda fase da mediunidade de Chico. E a terceira começou com a presença de Emmanuel, que aí sim ele assumiu o encargo da direção de todas as suas atividades mediúnicas. Então, em 1931, ocorre o primeiro encontro do Chico com Emmanuel, o seu grande mentor espiritual. Então, ali ele começa a trabalhar a mediunidade com Jesus. E o Emmanuel pergunta para ele se ele estaria resolvido a utilizar a sua mediunidade na difusão do Evangelho de Jesus. E claro que Chico aceita. É aquele famoso conselho do Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina, que a gente tanto ouve falar na doutrina espírita. Então aqui ele diz aqui, quando Emmanuel assumiu o comando das minhas modestas faculdades, tudo ficou mais claro, mais firme para mim. Ele apareceu na minha vida mediúnica, assim como alguém que viesse completar a minha real visão da vida. Até a chegada de Emmanuel, minha tarefa mediúnica era semelhante a uma cerâmica em fase de experiência, sem um técnico eficiente na direção. Então veja bem como Chico, com toda a sua mediunidade extraordinária, desde a infância, sempre se colocou numa posição muito humilde, né? Apesar de toda a sua mediunidade, de novo, extraordinária, ele disse que a partir de Emmanuel que ele teve uma direção mais segura a seguir. Então, olha só a humildade de Chico novamente aí, nos mostrando que a mediunidade sem um caminho, a mediunidade sem uma conduta, ela é uma ferramenta apenas, mas que com uma conduta séria, com Jesus no leme e com os benfeitores e amigos e principalmente estudo, porque Emmanuel diz para ele, estudo e trabalho com disciplina e dever cumprido. Então Chico sempre estudou, né, depois que ele começou a se moldar para ficar um médium mais eficaz, ainda mais do que ele já era, né? Então olha só, em 1932 foi publicado o livro Parnaso, Além Túmulo, que foi um livro que chegou numa época conturbada em que o espiritismo era mal visto pelas autoridades aqui no Brasil. Então ele recebeu muitas críticas, mas também recebeu muitas críticas positivas, inclusive da imprensa e de poetas brasileiros, como é que eu vou dizer, da opinião pública brasileira, porque era um livro de poetas brasileiros e portugueses, e muito bem escrito, e de vários autores. Então era difícil achar que Chico pudesse ter escrito tudo aquilo da cabeça dele, principalmente porque eles se espantavam, porque a obra era, o Chico era um modesto escriturário, né? Então ele não poderia ter escrito tudo aquilo, né? Então assim, foi uma obra que rompeu barreiras, né? Em 1932, então vem Parnaso Além Túmulo, que vem romper essa barreira e vem trazer a psicografia do Chico para civilização brasileira, né? E foi editado através da AFEB. E aí o Chico continua trabalhando, né? E aí a gente começa a ver que ele começa a ter uma projeção maior e ele começa a recusar os presentes que ele sempre recusou. E todas as suas críticas que ele levava e tudo aquilo, ele sempre levava com muita tranquilidade, com muita sabedoria, nunca revidava, porque ele era constantemente atacado por causa do trabalho que ele exercia, né? E aí ele dizia, mas quem sou eu, senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo a sua obrigação. Ele sempre dizia que ele era o carteiro, porque as cartas nunca eram as dele, né? Que esse trabalho que ele faz de psicografia, de famílias, enfim, que ele ajuda muitas famílias, que não era um trabalho dele, era um trabalho que ele era o carteiro, ele apenas entregava as cartas. Então, depois na década de 30, começa a vir também outros livros, como
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e depois, em 1943, surge um dos livros mais populares da doutrina espírita, através do Chico, que é O Nosso Lar. E esse livro tem um alcance muito grande, inclusive nos dias atuais, porque esse livro virou filme, né? E depois, e também, ele conta com mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Então, é um livro que começou a entrar, que começou a divulgar bastante a doutrina espírita aqui no Brasil. E quando ele vira filme, em 2010, tem um alcance ainda maior, né? Porque muitas pessoas não leem e vão assistir o filme. Então aí começa a ter uma importância, uma relevância muito grande a obra do Chico. E, enfim, o Chico era uma pessoa constantemente testada, constantemente criticada, mas também tinha muito apoio da espiritualidade, de Emmanuel e principalmente da FEB, que o auxiliava aqui na parte terrena, né, defendendo de acusações, defendendo de embates, enfim, de pessoas que sempre, repórteres, imprensa, que sempre tinham um jeito, alguma maneira de o atacar. E ele sempre se manteve muito reto, muito coerente na sua conduta de não receber presentes, de todas os direitos autorais do livro eram todos dados a instituições de caridade, nunca ficava com ele. Então aqui nós vamos ter um resumo do que foi Chico e a sua importância para nós brasileiros, porque olha só, Chico psicografou mais de 450 livros, nunca admitiu ser o autor destas obras, apenas reproduzia o que os espíritos lhe ditavam. Ele nunca aceitou o dinheiro arrecadado de seus livros, sempre cedendo os seus direitos autorais para a instituição de caridade. Vendeu mais de 50 milhões de exemplares em português e teve os seus livros traduzidos para muitas línguas, inglês, espanhol, japonês, esperanto, francês, alemão e por aí vai. Então a importância da obra de Chico também no cenário mundial. Psicografou mais de 10 mil cartas de mortos para suas famílias, nunca tendo cobrado nada por isso. Então as cartas eram consideradas autênticas pelas famílias e algumas chegaram até a ser aceitas como prova em caso de julgamento jurídico. Inclusive tem um filme que conta essa história, de que teve um caso em que dois amigos, aconteceu um crime e um amigo volta através das cartas de Chico e vai dizer para a sociedade, para o julgamento, que não foi o amigo que o matou, que foi um acidente. Então isso foi uma coisa muito importante que aconteceu, né? Várias pessoas e várias entidades, universidades pesquisaram sobre a mediunidade de Chico. A Universidade Estadual de Londrina fez uma pesquisa das 400 cartas, fez uma pesquisa e um estudo com 400 cartas psicografadas do Chico e concluiu que a letra, o jeito de escrever era realmente das pessoas que tinham ditado para ele. Então, assim, comprovando a veracidade desse trabalho do Chico. A AME também, Associação Médica Espírita de São Paulo, também fez estudos com 45 cartas psicografadas de Chico e ela atesta que 100% das famílias declararam 100% de acerto em relação a essas cartas. Então, olha a importância desse trabalho do Chico, além do trabalho literário que veio enriquecer o Pentateuco Kardeciano, que são as 5 obras básicas de Kardec. Chico sempre trabalhou nessa base, nesse pilar kardeciano da doutrina espírita, e as suas obras são obras complementares da doutrina espírita. Então, ele sempre trabalhou com base na doutrina de Kardec, nunca trazendo informações opostas, tanto que Emmanuel, o seu mentor e o seu mentor de Chico, claro, ele diz: na dúvida entre o que nós vamos dizer e o que Kardec traz na codificação, fique com Kardec. Então, olha só a importância desses livros de Chico, nunca contradizendo o que Kardec nos deixou como doutrina. Então, isso é importante também ressaltar, que obras de Chico são obras complementares, que vêm complementar a obra de Kardec.
né? Então, em 1980 já haviam mais de 2.000 instituições de caridades fundadas e ajudadas e mantidas graças aos direitos autorais do Chico Xavier, dos livros do Chico, né? E, bom, ao longo da vida dele, ele recebeu várias homenagens de cidadão honorário, ele recebeu indicação também para Prêmio Nobel da Paz por 2 vezes, né? E ele foi eleito em 2012 pelo voto popular como o maior brasileiro de todos os tempos. E ele concorria com personalidades marcantes da nossa história, como Ayrton Senna, Santos Dumont, Princesa Isabel, tudo mais, e ele conseguiu ser eleito o maior brasileiro de todos os tempos, pela sua conduta, né? Então, Chico Xavier desencarnou em 30 de junho de 2002 e ele dizia que ele queria e ele ia desencarnar num dia em que o Brasil estivesse em festa, né, para que as pessoas não sofressem com o seu desencarne. Dito e feito, ele desencarnou aos 92 anos, né, de uma parada cardiorrespiratória no dia 30 de junho de 2002. Mais ou menos 9 horas depois que o Brasil ganhou da Alemanha na Copa do Mundo de 2002. Ou seja, o Brasil estava todo em festa e aí 9 horas depois Chico desencarna. Então ele dizia, olha, eu quero desencarnar num dia em que os brasileiros estiverem muito felizes e que o país estivesse em festa. E assim foi. Então, para finalizar aqui essa história maravilhosa, esse exemplo de cidadão, esse exemplo de homem de bem, o Evangelho tem um capítulo ali que fala sobre o homem de bem. E o Chico se aproximou muito desse homem de bem. É um exemplo a ser seguido, tanto na parte mediúnica, como na parte filantrópica e como pessoa, né? Não há muitos não espíritas de outras religiões têm admiração por Chico. Ele conseguiu ter essa admiração geral pela sua conduta, pelo seu sorriso. Ele era uma pessoa fácil de gostar, né? Não tinha quem não se encantasse por Chico Xavier, né? Então, olha só que bonito para finalizar aqui o nosso bate-papo sobre o Chico Xavier. Mais uma frase do que ele traz que eu escolhi aqui para a gente poder ler juntos. Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Então, olha só, nós somos aquilo que cremos, falamos daquilo que gostamos, retemos o que procuramos, ensinamos o que aprendemos. Nós temos o que nós temos o que nós damos e nós valemos o que a gente faz. Então, que a gente pegue essa frase, esse exemplo de Chico Xavier e coloque um pouquinho desse homem dentro de nós. Coloque um pouquinho desse homem exemplo de humildade, de fé, de perseverança, de resiliência, de amor ao próximo, um pouquinho dentro de nós, que a gente se espelhe cada vez mais neste homem, bem como, claro, no nosso mestre, guia também, que é Jesus, porque Chico trabalhou dentro da seara do mestre, sempre guiado pela espiritualidade maior, guiado pelos passos de Jesus, e que isso sirva de exemplo para nós hoje, daqui para frente também, nas nossas aflições, no nosso dia a dia, para que a gente cresça como ser humano, tendo esse exemplo maravilhoso de brasileiro que passou por entre nós e deixou um legado, um legado de humildade e de conhecimento também através das obras que ele psicografou. Que bom que tivemos Chico entre nós e que todos nós estejamos bem, com o coração acalentado por termos sabido um pouquinho mais sobre esse homem maravilhoso. Um beijo a todos e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nos nossos lares, hoje, agora e sempre. Que assim seja.